Os caminhos da mão esquerda e da mão direita na magia. Você sabe o que é isso? Na Cabala ela tem uma concepção. Na Umbanda esotérica ela tem outra. Enfim, em cada busca sagrada, no Rosacrucianismo, ela tem um conceito. Elifaz Levi, Crowley escreveram sobre isso, no conceito deles. E você, o que acha disso? Para você, o que é mão esquerda e mão direita? São dois caminhos, na verdade. Você pode explicar dentro da árvore da vida, como na Cabala, um caminho da bondade, o outro da justiça, né? Um caminho da elevação espiritual e o outro da degradação espiritual. Só que as pessoas só dividem entre bem e mal, né? Que a mão esquerda seria os caminhos que vão pelos caminhos sombrios, mais ocultos, e o da direita que seria buscar a elevação espiritual por caminhos mais seguros, mais elevados. Filosofias esotéricas, que nem da Madame Blavatsky, que fez aquela filosofia da fraternidade branca, baseada nos conhecimentos hindus da Índia, atribuiu certas religiões, certos caminhos, certos conceitos, como esquerda e direita. Quem pratica magia negra seria da esquerda, magia branca da direita, mas não é assim tão simples. Às vezes você se eleva por um caminho escuro, né? Às vezes você precisa de uma sombra para poder encontrar a luz, o espelho precisa de um fundo escuro para poder refletir a luz. E às vezes quem acha que é um mago branco, que está no caminho da luz, acaba caindo nas sombras. Tem magos que vão até 99% e antes de completar os 100% cai. Você vê que a Moisés, por exemplo, tem um caminho seguro e ele foi castigado no final do caminho sem poder entrar na Terra Prometida porque ele foi desclassificado, né? Não era um jogo, mas era uma missão. E Deus não gostou muito da irritação dele ali no final da jornada e proibiu ele de entrar na Terra Prometida, né? E ele seguia esse caminho aí da mão direita. Balaão, que era um profeta, ele supostamente como um profeta do povo, era para seguir o caminho da mão direita, mas ele flertava com coisas da mão esquerda, tanto que acabou caindo, mas em algum momento ele teve que abençoar, pediram a ele para amaldiçoar o povo de Deus, mas a força de Deus o instruiu a abençoar, em vez de amaldiçoar. Mas se era um profeta decadente, que não cumpria o que Deus queria, porque a bênção dele era importante, né? Porque não existe essa só de bom ou mal, né? Assim como Gandalf fala do Gollum na Sociedade do Anel, que ele seria importante, mesmo sendo uma figura das sombras, mesmo sendo uma figura contraditória em algum momento, né? Até figuras que saem das sombras são importantes para ajudar a decidir uma coisa. E em outros momentos até figuras de luz vão atrapalhar um projeto grandioso que era para ser feito de outra forma. Lúcifer, por exemplo, na mitologia ou na história, não se sabe bem, do catolicismo e do cristianismo que a gente conhece, ele era um ser que estava lá próximo ao trono de Deus e caiu. Ele seguia esse caminho da mão direita aí. E tem outros que ascendem, que se salvam. Deus está sempre, não diria a palavra se apostando, mas ele está sempre acreditando que o homem será capaz de se superar e de alcançar a luz. Jesus também, ele não falou em mão direita e mão esquerda, mas ele sugeriu dois caminhos, um difícil e um mais fácil, que seria a porta larga e a porta estreita. Ele não fala justamente de mão direita ou mão esquerda, a não ser naquela descrição do julgamento que ele fala que uns estão à esquerda dele, outros estão à direita, que também poderíamos fazer alusão a esse caminho, a essas escolhas de caminhos que nos levam a Deus ou não. Mas ele falava da porta estreita, que todo mundo quer seguir a porta larga porque é mais fácil. E para nós aqui no mundo do materialismo, em que estamos testados e bombardeados o tempo todo com desejos, com ambições, com a vontade de sucesso, e agora com as redes sociais ainda é pior, que a imagem nos hipnotiza, que nos lança informação o tempo todo, muito mais do que ouvir, ver, dá muito mais milhões de interpretações. Você vê um vídeo, você vê
uma mensagem, agora com a inteligência artificial. Então é mais fácil você seguir o caminho da mão esquerda, que seria mais ligado a seguir o mais fácil aos desejos do mundo, a dizer que nada é pecado, a dizer que tudo é permitido. Isso seriam os magos negros, que não tem limite, que não está nem aí para punição, que desafia a luz, que desafia as hierarquias, as forças superiores. Então isso seria o caminho da mão esquerda, os magos negros. Tem o charlatanismo, as pessoas que ninguém sabe se é uma coisa ou se é outra, que diz que é da direita, mas segue ao caminho esquerdo. Tem os que diz que é de esquerda, mas não tem conhecimento nenhum, não pertence a nenhum dos caminhos. Então, crescer para a maioria das pessoas seria o caminho do meio, né? Usar algumas forças, tanto da mão esquerda como da mão direita, com sabedoria. A sabedoria seria a chave para seguir e trilhar quando e como fosse necessário e para que fosse necessário. Não tem uma regra básica para dizer que você vai seguir essa vida toda, que é o que os sacerdotes fazem. Ah, você vai ser padre, você vai ser bispo, você vai ser um mago branco, responsável para liderar essa fraternidade branca, e você vai seguir só isso, o branco, não sei o que, isso é o bom, aquilo é o ruim, siga só isso. Isso seria traçar um caminho reto para uma pessoa que não sabemos se é correto. Ah, você vai ser padre, depois bispo, depois cardeal, depois papa, e você vai seguir na sua vida religiosa. Esse é o seu caminho da mão direita. Não se sabe se o caminho dele era aquele. Ele pode ter seguido ali a sua, não só uma vocação natural, mas uma influência que as pessoas colocaram na família dele, enfim. Ele seguiu a vida toda como padre, por isso muitos entram em depressão, porque não era o caminho dele, era para ele ser uma pessoa comum, um profissional comum, um médico, um engenheiro, enfim, mesmo que seguisse sua fé religiosa, mas não ser um líder religioso, um sacerdote, um mago, seja lá o que for. E tem outros que apostam em seguir, eu vou ser rebelde, eu vou ser o tiozão cheio de tatuagem, que faz magia negra, que é satanista, que é isso, que é aquilo, que seria da mão esquerda e que também não seria o caminho dele. Ele foi por influência, porque ele desacreditou da vida, ele não buscou o sagrado, nada foi revelado para ele, e ele seguiu ideologias falsas, como aquele criador da Bíblia satânica lá, que fez tipo um deboche, mas ele também acreditava na criatura sombria que é o diabo. Então, para mim, na minha concepção de espiritualista, seguir o caminho da esquerda seria mais seguir o caminho do mais fácil, do diabo, de se afastar da luz. Vendo na árvore da vida judaica, não é bem isso, né? A árvore da vida seria dois lados do próprio Deus. Então seria esquerda e direita de Deus, um com mais, vamos dizer assim, ligado à justiça, ao temor, e o outro ligado à bondade, ao amor, à elevação, e o outro à correção, né? Lado esquerdo e direito. Mas tem também a árvore do mal, a sombra, né, que se forma os clipotes, que seria a correspondente de cada sefirot, de cada lado, aí no maligno, uma coisa que está bem longe do sagrado, que não pertence a Deus, nem no lado esquerdo nem no lado direito, mas no lado sombrio da criação. Isso seria o diabo. E talvez esse lado do diabo tivesse mais ligação em interferir tanto do lado do caminho da mão esquerda como da mão direita, no negativo. Em você deixar de ser bondoso quando precisa, negar a caridade quando precisam de você, negar o amor quando precisam de você, ser cruel com os outros, escravizar, ser uma pessoa injusta, e aí você se desconecta de Deus e no fim você fracassa. Seja no caminho da mão esquerda ou da mão direita, você é um fracassado, você não consegue nem alcançar o poder da mão esquerda, nem o da mão direita. E sim, tem pessoas que seguem da mão esquerda, bruxos que fazem pactos, que fazem magia negra, que tentam destruir os outros, que conseguem poder, vão conseguir riquezas, vão conseguir fama. Tem muitos aí na internet, até com casos de prostituição, usando o nome da Umbanda, de Pombagira, de Exu, seguindo o caminho do mal. Eles conseguem, mas vão ter um alto preço. A magia tem um alto preço. Toda magia tem um alto preço. É por isso que Moisés andou pelo deserto, ele tinha grande poder, ele podia pedir a Deus toda hora que resolvesse todos os problemas, mas não fazia isso porque Deus não interfere no universo a todo momento. E quem busca magia natural e fica fazendo magia toda hora, é pacto, é não sei o que,
Isso também não é bom, e isso faz com que a árvore desmorone, seja o caminho da esquerda ou o caminho da direita. Então é mais fácil você seguir o caminho da direita, buscar elevação sendo ético, sendo corajoso, sendo justo, sendo humilde, sendo verdadeiro, sendo correto. É mais fácil você seguir esse caminho da direita. Buscar se conectar com a luz, com a sua fé interior, com as orações sagradas, com a magia sagrada. E aí o que seria magia sagrada? Aquela que eleva o espírito, que lhe conecta a um Deus que representa amor, verdade, bondade, proteção, criação e não destruição, como o diabo. O diabo é escravidão, uma falsa liberdade, que você pode tudo, que você desafia tudo, que você passa por cima de quem você quiser. Isso é o caminho da mão esquerda em direção às sombras, e não à esquerda de Deus, mas a esquerda de Deus apontando você para baixo, dizendo que o seu caminho é lá embaixo. Então, essa é a grande diferença. A Umbanda Esotérica escreveu muito sobre isso, até porque o mestre Arapiaga e o mestre Apacani, Rivas Neto, Mate Silva, eles escreveram muito sobre, no livro A Protossíntese Cósmica, do Rivas Neto, ele cita muito a Fraternidade Branca, da Blavatsky. Então, eles dividiram muito essa dualidade de bem e mal, uma coisa bem delineada, como fez a Blavatsky. Tal religião é boa, tal é ruim, esse caminho é bom, isso é certo, isso é errado. Eles dividiram muito nisso. E muita gente diz que no Ifá, no sistema Yorubá, não tem divisão, mas tem sim. Lá você vê odus que marcam que isso é bom, isso é mal, isso é quizila, isso faça, isso não faça. Tem uma classificação lá. Então essas pessoas ficam dizendo que na África não tem a figura do diabo, estão completamente perdidos. Há alguns séculos atrás se usava o selo de Salomão, os grandes babalaôs conheciam, porque grandes líderes judaicos passaram pela África e disseminaram a cabala por lá, e eles assimilaram nos conhecimentos de Ifá. E a gente vê que hoje na Nigéria, no Benin, no Congo, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo dominam, em algumas regiões, muito mais do que a tradição cultural dos orixás. Então essa história de você dizer, faça o que quiser, que nem você vê em São Paulo, Rio de Janeiro, esses grandes centros, falsos mestres aí se dizendo que é mestre fulano, que é frater ciclano, dizendo que não tem diabo, que é só um conceito cristão para você fazer o que quiser, fazendo amarrações, pactos, destruindo casamentos, enfeitiçando pessoas. Essas pessoas serão punidas em algum momento. Em primeiro lugar, eles não conhecem o que é Umbanda, não conhecem as tradições africanas, eles buscam feitiçaria, necromancia e coisas ruins, e aí sim eles estão mais ligados a esse caminho da mão esquerda, mais a magos negros, a quiumbas, a obsessores. A Umbanda, que todo mundo conhece o seu início, desde o Zélio, desde antes do Zélio, sabe que tem uma grande ligação com o cristianismo, com as missas, com o kardecismo. O Zélio tem toda essa ligação cristã, tem os ensinamentos do Caboclo Seta Encruzilhada, que fala de coisas que a vaidade destrói, e por isso eu já fiz um vídeo aqui falando que tatuagens é ruim para um sacerdote de Umbanda, para um umbandista, um médium, que as pessoas não devem se encher de tatuagem. Então, existe toda essa configuração. Poderemos definir coisas ruins como está na mão esquerda de Deus, não porque Deus proporciona aquilo, mas porque se a mão de Deus é justiça e correção, Deus pune aquilo e aponta você para baixo com a sua mão esquerda. Seu lugar é embaixo, nas sombras, no esquecimento, como foi feito com Lúcifer, como foi feito com os anjos caídos. E se você busca o amor, a verdade, a elevação e a justiça, o caminho correto da bondade e da conexão com o sagrado, aí é o caminho da mão direita. Eu espero que tenham compreendido mais ou menos o conceito. É um tema muito longo, teria que falar 1 hora, dissertar sobre diversas filosofias e, como eu já disse, o YouTube não entrega vídeos longos, eles têm de cartas marcadas, só os canais grandes, os sensacionalistas. Então, eu faço aqui mais como uma terapia para pessoas que estão sempre me mandando e-mail, pedindo para eu falar sobre certos temas, mas o YouTube não colabora. No TikTok e no Instagram tem muito mais acesso, né, do que aqui no YouTube. E não é por qualidade de vídeo, nem de imagem, nem de nada.
Eu estava vendo vídeos aí de grandes TikToks que não tem essas qualidades, não tem roteiro, não tem nada, e tudo que eles fazem tem milhões de acessos. Então é o algoritmo, é assim, eles escolhem quem eles querem dar sucesso ou não. Então você que está buscando a luz, está buscando a magia, que está buscando o conhecimento, até no mapa astral ele mostra as dicas do que é bom para você, do que é direito para você, do que é esquerdo ou do que é negativo para você. Se Saturno diz que certos caminhos é ruim para você, não siga. Aquele é o caminho esquerdo que Saturno está indicando, não siga. Se Júpiter indica um bom caminho, positivo, aquele é o caminho direito, da mão direita, mais atrelado ao sol, ao seu brilho pessoal, ao sucesso, à fama que você quer alcançar, mas não a fama de dinheiro, de celebridade. A fama de você ser conhecido como uma boa pessoa, ser conhecido como um bom profissional, como uma pessoa que tem sabedoria, como uma pessoa abençoada. Esse é o sucesso do verdadeiro buscador, aquele que busca a magia sagrada.